Boa tarde, ou boa noite, como preferirem. Nós temos conversado sobre essa temática, ponha em ordem seu mundo interior. Há 2 semanas já nós temos conversado sobre esse tema e o nosso pressuposto é de que nós estamos inseridos numa cultura, uma cultura multitarefas, uma cultura que constantemente nos pressiona a nos ocuparmos de mais coisas simultaneamente, mais coisas do que nós somos capazes de nos ocupar. Paralelamente a isso, nós vivemos num mundo instável. Se não bastasse o fato de que nas nossas mãos existem mais responsabilidades do que de fato a gente consegue dar conta, nós vivemos num mundo onde o imprevisto sempre emerge, o problema sempre surge. A adversidade, sem aviso prévio, assalta as nossas agendas. E em meio a esse contexto, a pergunta que nós temos procurado fazer é como criar e manter a ordem em nosso mundo interior. A primeira resposta que nós apresentamos a essa pergunta foi: nós precisamos resgatar a consciência da presença de Deus em nossas vidas e histórias. Nós precisamos resgatar a consciência de que Deus está a todo tempo, a todo instante, em todo lugar, trabalhando em nós, por nós e através de nós. Quando nós ganhamos essa consciência, ou quando nós resgatamos essa consciência, a nossa rotina ganha uma outra coloração. Os momentos da nossa vida, os momentos mais ordinários, podem se transformar em momentos altamente extraordinários. Usando uma terminologia que nós fizemos uso numa outra série, quando nós ganhamos a consciência de que Deus está a todo tempo trabalhando em nós, por nós e através de nós, o nosso Cronos ganha status de Kairos. A nossa rotina se transforma no espaço no qual Deus está agindo ativamente nas nossas vidas. Mas como ganhar essa sensibilidade? Como ter essa percepção para notar Deus se movendo nas nossas vidas, para ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia? O Dr. Eugene Peterson sugere que nós precisamos resgatar 3 coisas que nos conduzem a essa sensibilização, que nos conduzem a essa capacidade de discernir o mover de Deus e a voz de Deus nas nossas vidas e histórias. A primeira coisa é a leitura e meditação na palavra de Deus, porque quando nós lemos as Escrituras, quando nós meditamos nas Escrituras, a gente ganha consciência de que Deus está sim trabalhando o tempo todo na vida de homens e mulheres como eu e você. Quando você lê a história de Abraão, quando você lê a história de Jacó e aquela famíliazinha complicadíssima de Jacó, você fala: meu Deus, se o Senhor age na vida da família de Jacó, na minha é muito mais fácil. É muito mais simples resolver o meu problema. E na medida em que você vai lendo as Escrituras, você vai ganhando consciência de que Deus está agindo o tempo todo na vida de homens e mulheres como eu e você. E aí, na semana passada, nós falamos sobre a importância de resgatarmos o tempo com a palavra, mas nós dissemos 3 coisas: que resgatar o tempo da palavra é uma questão de prioridade. Todo mundo aqui recebe de Deus a mesma quantidade de tempo. O que nos difere é como nós usamos o tempo. Segundo, nós falamos que resgatar a palavra de Deus gera efeitos duradouros, gera hagá na nossa vida, né? Lembra da imagem do osso? Do desejo do cachorrinho de voltar para o osso, e ele fica ali há minutos, horas,
com aquele osso e ele guarda direitinho porque ele pretende voltar para o osso. É isso que a meditação na palavra de Deus gera nas nossas vidas. Esse desejo de voltar, esse desejo de querer mais, esse desejo de estar refletindo sobre as implicações. E ainda, nós falamos que resgatar a palavra de Deus demanda a exclusividade. Não dá para a gente dizer que a gente quer ouvir Deus com um fone de iPod numa orelha e dizer para ele, não, Deus, uma das minhas orelhas estão desocupadas, pode falando, não, eu estou fazendo outra coisa, estou respondendo uma mensagem de texto, mas pode falar, Deus. Não. Se você quer aprender a ouvir Deus, você precisa resgatar o momento de exclusividade. Uma segunda coisa que o Eugene Peterson fala é que nós precisamos resgatar a oração como diálogo com Deus, porque se a palavra de Deus, a leitura e a meditação nos resgata a consciência de que Deus está agindo constantemente na vida de homens e mulheres, por homens e mulheres e através de homens e mulheres, a oração nos dá sensibilidade para perceber a agenda de Deus nas nossas vidas. A oração nos dá essa sensibilidade. E a terceira coisa que o Eugene Peterson coloca é a orientação espiritual, a mentoria. Porque todos nós precisamos de homens e mulheres mais maduros na caminhada cristã, mais experientes na arte de ouvir Deus, para nos ajudar a discernir entre os rumores da nossa alma e a voz de Deus. Nós precisamos de pessoas sérias, altamente comprometidas com a palavra de Deus e numa vida de relação com Deus, para nos ajudar a perceber no nosso dia a dia o que é vontade da nossa alma e o que é de fato caminho que Deus está abrindo na nossa história. Hoje, nós vamos nos restringir a falar um pouco mais sobre a oração como um diálogo com Deus e a necessidade que nós temos, se nós queremos colocar ordem no nosso mundo interior, a necessidade de resgatarmos o tempo de oração. E para tanto, eu quero continuar o texto de Lucas 10, que nós vínhamos conversando sobre a história de Maria e Marta, e continuando aquele trecho, nós entramos no capítulo 11 de Lucas, que acontece o seguinte, veja só, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele, João Batista. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. É interessante a gente observar, antes da gente tirar algumas lições práticas disso, que esse trecho de Lucas 11, do verso 1 ao verso 4, ele vem justamente em seguida daquele encontro na casa de Marta e Maria, daquele encontro que nós estudamos nas últimas 2 semanas. E esse texto antecede um momento de muitos conflitos na vida de Jesus. Primeiro, Jesus vai curar ou vai libertar uma pessoa que estava oprimida de um demônio. E quando Jesus liberta essa pessoa dessa opressão, estranhamente a multidão começa a gerar um conflito com Jesus, acusando Jesus de fazer aquilo em nome de Beelzebu. Em outras palavras, ele fazer aquilo em nome do próprio diabo, no nome do próprio Lúcifer. E ali começa a se instalar um conflito entre Jesus e a multidão. Mas se não bastasse isso, seguindo o texto de Lucas 11, você vai encontrar que Jesus é convidado para um jantar na casa de um fariseu, e o que deveria ser um momento de descanso para Jesus, se torna um momento muito conflituoso,
porque algumas palavras atravessadas começam a serem ditas e Jesus resolve desnudar as motivações dos fariseus e escribas. O clima fica péssimo e o jantar se encerra quando Jesus sai e os fariseus e os escribas decidem. A partir daquele momento, eles iam pegar no pé de Jesus o tempo todo. Em outras palavras, a vida de Jesus, a partir daquele momento, ia se transformar num verdadeiro inferno existencial, porque os fariseus e os escribas não dariam mais espaço para ele. O tempo todo ficariam buscando uma falha na sua fala, uma falha na sua vida, para acusá-lo, para jogar a multidão ainda mais contra ele. É esse o contexto de Lucas 11. Agora, outras duas coisas importantes para a gente perceber é que essa oração que Jesus faz para ensinar os seus discípulos a orarem, não se trata de um mantra. Jesus não ensina um mantra, que se você repetir 20 vezes, você vai ser energizado. Se você repetir 50 vezes, você vai estar protegido de olho gordo. Se você diariamente arrumar tempo para orar essa oração 100 vezes, a sua vida vai ser próspera. Não tem nada de mantra nessa oração de Jesus. O que Jesus, através dessa oração, ensina aos discípulos, são os pontos de referência para uma verdadeira oração. É mais ou menos para aqueles que gostam de fazer trilha com moto ou rally, conhece a terminologia checkpoints. Quem está fazendo trilha, quem está fazendo rally, precisa necessariamente passar pelos checkpoints. O que Jesus faz nessa oração é mostrar quais são os checkpoints da oração. E eu vou passar por eles enquanto a gente tira algumas lições. Quando a gente fala de resgatar a prática da oração, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que a prática da oração demanda solitude. Olha o que diz a primeira parte do verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Jesus não estava orando enquanto ele dirigia o seu camelo pelas ruas da Palestina. Jesus não estava orando enquanto ele tomava um café no Starbucks de Jericó. Jesus estava orando num lugar determinado. Por determinado, a gente entende um lugar escolhido intencionalmente para ser um lugar de oração. É interessante como quando você pega no Evangelho de Lucas, você percebe que essa é uma prática constante na vida de Jesus. Dá uma olhada comigo. Quando você vai para Lucas 5,16, o evangelista diz assim: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ainda, Lucas 6,12, naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Mas, Lucas 9,18, certa vez, Jesus estava orando em particular. Continua, Lucas 9,28, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Lucas 22:41, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Quando eu vejo a prática da oração na vida de Jesus,
Eu não descarto o fato de que a oração, o próprio apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Eu não descarto o fato de que nós podemos estar num avião e fazer uma oração, numa fila de banco, e dizendo: Deus, abençoa meu dia hoje. Está tomando café da manhã e se lembrar de uma pessoa, de um amigo, de Deus, abençoa o Sérgio e a Dani no dia deles. Isso é perfeitamente legítimo. A oração tem esse espaço. No entanto, me parece que a oração que coloca ordem no nosso mundo interior é uma oração que demanda solitude. É uma oração que demanda lugar específico. É uma oração que demanda tempo cravado na nossa agenda e determinado como tempo de oração. É uma oração que precisa do que a gente acabou de cantar, de jardim de oração. O livro do qual nós tiramos o tema dessa série, Põe em Ordem o Seu Mundo Interior, eu me lembro que o autor, num dos primeiros capítulos, ele fala da importância de nós, nas nossas vidas, construirmos jardins de oração. É interessante, nós somos seres humanos ocidentais, de uma cultura altamente pragmática, onde tempo vale dinheiro, e a gente vai se desfazendo de inúmeros rituais de vida. No entanto, nós achamos que não precisamos dos rituais, mas a nossa mente e o nosso coração precisam dos rituais. Nós carecemos de rituais. E eu diria que aqueles que querem de fato desenvolver uma espiritualidade séria, consistente, uma espiritualidade que afeta o seu interior e coloca ordem no seu mundo interior, precisam sim criar jardins. Você precisa encontrar qual é o espaço na sua casa que vai ser o seu jardim de oração. O lugar aonde você vai se assentar e ter tempo suficiente de solitude para dialogar com Deus. Nós precisamos disso. Eu confesso que, quando eu refleti um pouco sobre essa mensagem, preparando a mensagem lá no meu escritório em casa, eu acho que nos últimos anos, logicamente, o espaço mais fácil de eu ter solitude é no escritório, então eu acordo e eu já vou para o escritório e ali eu posso ter um tempo a sós com Deus. No entanto, eu olhei para a minha mesa assim, eu vi uns 30 livros em cima da mesa, papel para tudo quanto é lado, uma tela de computador com os e-mails pipocando a cada segundo. E enquanto eu refletia sobre isso, eu disse: Deus, esse lugar aqui já foi bom para ser um jardim. Eu acho que ele não serve mais para ser jardim. Eu preciso buscar um outro lugar. Um lugar onde a ênfase esteja na relação com a pessoa de Deus e não com o trabalho para Deus. Eu acho que nós precisamos de jardins de oração diários, que você pode construir num espaço do seu trabalho, num espaço da sua rotina, num espaço da sua casa. Mas nós precisamos estar atentos também a jardins de oração que representam marcas históricas nas nossas vidas, assim, jardins Betéis, fazendo uma referência a um homem chamado Jacó, que viveu lá no passado. Em Gênesis você encontra a história dele. Jacó, ele lesa o seu irmão, ele trapaceia o seu irmão e rouba a bênção do seu pai Isaque. O seu irmão, quando fica sabendo, jura ele de morte. Jacó, com medo do seu irmão, foge. E quando ele foge, ele passa por um lugar, e ali ele cai no sono, e ele tem um sonho.
E Deus fala profundamente com ele. E Deus diz a ele: eu estou com você, Jacó. E Jacó constrói ali um altar, e ele chama aquele lugar de Betel. Mas Jacó continua fugindo. E ele passa anos da sua vida fugindo. E décadas mais tarde, ele volta, ele se reconcilia com seu irmão, ele se estabelece nas terras do seu pai, e ali ele tem os seus filhos, a sua prole aumenta, e de repente um bando de filhos arruma uma confusão com os povos vizinhos, e os povos vizinhos ficam indignados com o que os filhos de Jacó fizeram, e alguns líderes dos povos vizinhos dizem: nós vamos matar Jacó. E o que Jacó faz? Repete o processo do passado. Por medo ele foge, mas quando ele foge, ele passa por Betel, e quando ele passa por Betel, ele relembra o encontro que ele teve com Deus naquele lugar. E aí, ele toma uma decisão diferente de anos passados. Ele decide voltar e enfrentar o problema. Quando a Sônia falava de Vila Velha no Espírito Santo, isso me trouxe à memória que a Praia da Costa, em Vila Velha, é para mim um desses jardins betéis. Porque em julho de 82, eu estava naquela praia, numa noite, orando. Um momento muito especial da minha adolescência e juventude. Com um grupo de amigos, a gente passava a noite toda naquela praia orando, até o sol nascer. E eu estava orando naquela praia, e ali Deus começou a me incomodar acerca do ministério pastoral. E eu me lembro que naquele lugar, eu comecei a minha briga com Deus, dizendo: Deus, não vem com essa história de seminário. Eu faço qualquer coisa pelo Senhor, mas esse negócio de virar pastor, estou fora. Me dá uma outra missão. Senhor, eu prometo o seguinte: eu vou ser um profissional, eu dou 30% de dízimo para o Senhor, não dou 10, dou 30, mas me livra desse negócio de seminário. Mas foi ali que Deus começou a incomodar o meu coração e a minha mente, me chamando para eu me render ao propósito dele. E em momentos de crise e tensão, especialmente no início do meu ministério, momentos em que a dúvida assaltava a minha mente e o meu coração, dizendo: será que de fato Deus te chamou para fazer isso? Como era bom voltar para aquele lugar e orar naquele lugar e me lembrar da experiência que eu tive com Deus naquele lugar. Nós precisamos resgatar os jardins de oração no nosso dia a dia. Nós precisamos resgatar os jardins betéis na nossa história. Onde foi o lugar aonde Deus falou pela última vez de maneira profunda e impactante na sua história? Você erigiu um altar ali? Você deixou registrado isso? Porque ao longo da caminhada você precisa voltar para esses lugares. Mas uma outra coisa, a prática da oração envolve aprendizado. O texto diz: tendo terminado, um dos seus discípulos, é anônimo, a gente não sabe quem é, mas eu acho interessante que esse discípulo espera Jesus terminar. Esse discípulo parece eles estão olhando assim meio de longe Jesus, porque Jesus está sozinho, está no seu tempo de solitude, e esse discípulo sabe que não pode interromper.
sabe que não tem coisa mais importante para Jesus naquele momento do que essa conversa íntima com o Pai. Se o celular de Jesus tocar, atende e diz que ele não pode agora, mas não leva o celular lá, porque naquele momento Jesus está fazendo o que é mais precioso na sua existência e na sua agenda: dialogar com o Pai. E quando ele termina, eu imagino assim Jesus assim, abrindo os olhos, se levantando, caminhando na direção dos discípulos, e aí ele chega no meio da roda dos discípulos, e ele diz: e aí, gente, tudo bem? E aí um diz: Jesus, será que o senhor podia nos ensinar a orar? É interessante porque esses discípulos são judeus, eles sabem orar, mas eles percebem que a maneira como Jesus ora, as bases da oração de Jesus são diferentes das bases que eles aprenderam na mera religiosidade. A religiosidade ofereceu para eles uma relação através da oração fria, uma relação talvez através da oração utilitarista, onde o que vale é conseguir o que se quer, aonde a oração é o esforço humano para convencer a Deus a fazer a vontade da gente. E eles percebem que a relação que Jesus tem na oração é diferente. Começa pelo fato que Jesus se aproxima do Pai e chama o Pai de paizinho, Abba. Eles percebem claramente que eles precisam aprender a orar, deixando a oração da religião e descobrindo a oração da relação, aonde a pessoa de Deus é mais importante do que a bênção de Deus. Eu ouvi uma história essa semana que tem conexão com isso, de que um pai que tinha um filho de 6 anos e o filho na semana seguinte ia completar 7 anos de idade. E esse pai gostava muito de basquete. Talvez no passado ele gostava muito de futebol, daí o time dele caiu para a segunda, ele passou a acompanhar o basquete, né? Mas esse pai gostava muito de basquete. E o menino gostava muito de futebol. E o pai chamou o menino e falou assim: meu filho, semana que vem você vai fazer 7 anos e eu queria te dar um presente que fosse assim muito especial, um presente que você quer muito. O que você quer ganhar de aniversário? E o menino pensou. Aí o menino falou assim para o pai: pai, já escolhi o que eu quero. Seguinte, se no próximo ano a sua agenda permitir que o senhor tenha mais tempo para brincar comigo, eu quero uma bola de basquete. Mas se o senhor não tiver tempo, então me dá uma bola de futebol, eu brinco com os meninos da rua. Pergunta: o que de fato esse menino queria? A bola de basquete era um detalhe. Mais especial para esse menino era a pessoa do pai. Quando nós vemos a relação de Jesus com o Pai, nós percebemos que o mais precioso é o Pai. E é esse o processo que talvez nós precisamos aprender com Jesus, porque não existe nada de errado em pedir coisas. Jesus diz que nós devemos pedir. No entanto, venhamos e convenhamos, é nítido que a oração do imaturo, a oração daquele que tem uma visão utilitarista da relação com Deus, é uma oração que traz para Deus uma lista, é uma oração que se concentra em tirar de Deus o máximo possível.
Mas na medida em que a gente conhece a Deus, na medida em que a gente começa a aprender quem é Deus, a confiar no caráter de Deus, a reconhecer que Ele está a todo tempo trabalhando em nós, por nós e através de nós, gradativamente o nosso tempo de oração deixa de ser concentrado na petição e passa a ser concentrado na relação. A pessoa vale mais do que a bênção. Uma terceira coisa, a prática da oração nos reconecta com a eternidade. Porque olha só como Jesus começa a oração. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. O termo aqui, santificado, é uma referência ao fato de que no Antigo Testamento, todas as vezes que alguém contempla Deus no seu alto e sublime trono, os anjos ao redor estão cantando Santo, 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 que significa Deus não se confunde com o caos das nossas vidas. Deus não se confunde com o caos do nosso mundo. Deus está separado. Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está acima de todo o caos que nos envolve. Deus é santo. Santificado seja o teu nome. E que diferença isso faz para as nossas vidas? O Dr. Eugene Peterson, falando sobre o livro de Apocalipse, ele diz que João, o escritor de Apocalipse, ele vive um momento que, quando ele olha para a história, o seu momento histórico é caótico. Por quê? João vive um momento de perseguição da igreja. Imagine você vivendo num contexto onde semana após semana o número de pessoas da sua comunidade local diminui, não porque eles ficaram assistindo jogos de futebol, não porque eles resolveram ir para o clube, não, porque eles foram presos e mortos. A cada semana João ficava sabendo de mais e mais notícias de irmãos e irmãs em Cristo que haviam sido presos e tinham sido mortos. João, quando olha para a história, vê caos, e o coração dele começa a ficar apreensivo, e a mente dele preocupada, mas de repente ele decide orar, e quando João começa a orar, a mente dele se abre para ele enxergar a eternidade, e na eternidade, Deus está assentado num alto e sublime trono, e os anjos cantam Santo, Santo, Santo. Em outras palavras, Deus não perdeu o controle da história. O nosso momento pode sim ser caótico, mas esse Deus que tudo pode, o momento em que Ele intervir, Ele dissipa o caos e Ele restabelece a ordem. E a nossa vida não está nas mãos do caos. As nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. A imagem mais nítida que nós podemos ter nos evangelhos é a imagem daquele barco com os discípulos enfrentando a tempestade. Ao redor existe caos, mas acalma o seu coração, porque o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no alto e sublime trono, e dirige todas as coisas, Ele está no seu barco. E Ele é capaz de sair e dizer: acalme-se, vento. Cesse tempestade. A oração nos reconecta com a eternidade, porque quando nós estamos vivendo sem oração,
nós nos tornamos ansiosos. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos vendo os problemas, nós estamos vendo as dificuldades. Você liga a televisão para descansar no final do dia e assiste um telejornal que enche mais ainda a sua vida e o seu coração do caos. E o tempo todo você está perturbado, mas quando você dobra os seus joelhos no seu jardim de oração e entra na presença de Deus, aquele que está num alto e sublime trono, você é relembrado que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós sentimos, pensamos ou imaginamos. Ele tem o controle de todas as coisas. E aí o seu coração se acalma. Por quê? Porque você entrou em contato com a eternidade. Mas perceba, existe uma segunda frase aqui: venha o teu reino. Venha o teu reino. É um pedido. É um pedido. Mas não é um pedido relacionado. Jesus não está ensinando a gente a falar assim: Senhor, olha, o que eu quero que o Senhor faça é isso aqui. Está aí a lista. O Senhor que é todo poderoso, soberano. A lista para o Senhor agir. Não, Jesus diz que a gente tem que entrar, lembrar que Deus está num alto e sublime trono e simplesmente dizer para Ele: Senhor, que a Tua vontade seja feita na minha vida. Que a Tua vontade seja feita no meu casamento. Que a Tua vontade seja feita na minha empresa. Que a Tua vontade seja feita nas minhas relações. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou adivinho, eu não sou vidente, eu não vejo o futuro. Mas é muito simples, a partir da sabedoria da espiritualidade cristã, entender uma coisa. Quando nós, nas nossas vidas, decidimos fazer a nossa vontade, quando nós decidimos agir a partir, não do que Deus pensa, não do que Deus quer, mas a partir do que nós desejamos, do que nós queremos, é só uma questão de tempo para a sua vida se transformar num grande caos. É só uma questão de tempo para a sua vida se transformar num caos emocional, num caos social, num caos financeiro. E aí, meu amigo, me desculpa, não há terapeuta no mundo que vai conseguir dissipar esse caos que você instalou na sua vida. Não há consultor econômico que vai conseguir dissipar esse caos que você instalou na sua vida quando você fez uma opção. Eu não quero o reino de Deus na minha vida. Eu quero reger a minha vida a partir do meu reino. O que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso. Ponto final. Agora, quando você se arrepende, e bom é quando você se arrepende antes que as feridas sejam profundas. A palavra arrepender-se, no grego, significa literalmente mudança de mente. Quando você decide, não, eu não quero mais reger a minha vida a partir da minha vontade. Eu quero que o reino de Deus venha. Senhor, faça a tua vontade. O que acontece? Gradativamente, o caos se dissipa. Você quer ver a ordem na sua vida sendo restabelecida? Volte para Deus. Você quer ver a ordem sendo restabelecida na sua existência? Volte-se para Deus e diga: venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Na última noite ou começo de madrugada, eu estava na celebração de um casamento, e casamentos têm sido sempre um momento muito interessante de se fazer contatos com pessoas. E eu estava lá conversando com um grupo de amigos e de repente veio uma pessoa e ele se apresentou e ele disse: olha, o meu bisavô era pastor presbiteriano.
Falei, que interessante. Ele disse, pois é, eu fui criado na escola bíblica dominical de uma igreja presbiteriana. Falei, que legal. E aí? Como é que está a sua vida a partir disso? Ele falou assim, não, eu tomei outros caminhos. E eu percebi a face dele triste. E assim, em minutos de conversa, ele fez uma narrativa dizendo, porque eu me casei uma vez, me casei segunda vez, me casei a terceira vez. E eu podia perceber na voz daquele indivíduo cansaço. Mas alguma coisa havia acontecido durante a cerimônia de casamento, que parece que uma luz acendeu na mente e no coração dele. Uma luz que já estava perdida no passado. E ele disse, sabe, eu tenho pensado, eu vou comemorar tantos anos de relacionamento com a minha atual companheira. Será que você poderia estar com a gente e fazer uma oração pela gente? Eu disse, claro, a gente pode conversar sobre isso. Ainda mais se isso significa que você está querendo restabelecer a sua relação com Deus. Porque eu podia ver naquele indivíduo, na face dele, cansaço, na história dele, caos. E sabe como você dissipa o caos na sua história? Volte para Deus e ore, venha o teu reino. E o caos começa a ser dissipado. Quarto lugar, a prática da oração nos sensibiliza diante do ordinário. Jesus diz, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E essa frase é muito interessante, porque Jesus está dizendo que o pão é nosso. O pão é cotidiano, ele é ordinário. Mas Jesus diz, Senhor, dá-nos o nosso pão ordinário. Em outras palavras, Jesus nos convida através da oração a reconhecer nos elementos mais ordinários da nossa rotina uma grande bênção de Deus. Mas isso só acontece quando a gente ora. Quando a gente não ora, as bênçãos são derramadas e a gente nem percebe. Mas quando a gente ora, a gente é sensibilizado para perceber a bênção de Deus em pequenas coisas. Isso me faz lembrar de uma poesia da poetisa mineira Adélia Prado, quando ela diz que de vez em quando Deus me tira a poesia. E quando Deus me tira a poesia, eu olho pedra e só vejo pedra. Fazendo uma paráfrase de Adélia Prado, eu diria que quando eu deixo de orar, eu olho a vida e eu só vejo eventos. Eu não percebo Deus. Mas quando eu estou praticando a oração, Deus me sensibiliza para perceber em pequenas coisas bênçãos. Deus me sensibiliza para olhar para o pão na mesa do café da manhã e reconhecer bênção. Deus me sensibiliza para olhar para o meu filho brincando no tapete da sala de estar e reconhecer nisso bênção. Deus me sensibiliza para olhar para a minha casa e uma flor brotando no jardim e reconhecer nisso bênção. Tem uma crônica, eu acho que é de Rubem Alves, que ele fala de dois pais, os dois contemplando os filhos, brincando no tapete da sala de estar. O primeiro, consumido pela rotina, consumido pelos grandes planos, sem nenhuma sensibilidade para as pequenas coisas. Aquele homem olha o seu filho brincando no tapete da sala de estar e pensa alto, dizendo,
meu filho, você vai crescer e eu vou te dar todas as condições para você crescer de maneira saudável. Eu quero colocar você nas melhores escolas, eu quero oferecer para você as melhores oportunidades e eu quero que você se torne um profissional de sucesso e você vai ser um orgulho para você mesmo e para mim. Mas o outro pai, que também observa o seu filho no tapete da sala de estar, o seu filho que luta contra a leucemia, diz: meu filho, se amanhã fizer sol e você estiver bem, nós vamos no parque de diversões e nós vamos nos divertir muito. Percebe a diferença de perspectiva desses pais? Quando nós nos dedicamos à oração, a oração nos sensibiliza para percebermos bênção nas pequenas coisas. Há umas 2 semanas atrás, eu vivi uma experiência que pode ilustrar bem isso. Eu dizia hoje pela manhã, eu não vivo um dos meus melhores momentos, e isso não tem a ver só com o meu time de futebol, ok? Todos nós enfrentamos dificuldades, e eu vivo um momento com problemas que precisam ser resolvidos, e dificuldades, e conflitos, há 2 semanas atrás, eu cheguei de uma viagem no sábado, e me envolvi no final de semana também, associado ao cansaço. Eu me lembro que eu vim para cá como talvez poucas vezes em 12 anos da nossa comunidade eu me senti. Mas eu estava assim, me sentindo desprovido de alegria. Eu vim dizendo: Deus, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque é o que o Senhor mandou eu fazer. Mas eu estou desprovido de alegria. E sentado no meu cantinho ali, eu disse: Deus, eu não quero amargar. Cuida do meu coração para eu não amargar. Subi aqui, preguei, terminou a nossa reunião, eu estou conversando com algumas pessoas, vem uma pessoa querida e diz assim: a minha mãe mandou uma coisa para você, e deixou numa sacolinha, eu não fazia ideia do que era, eu só vi que estava envolvido num plástico verde, e tinha uma latinha com o símbolo do Palmeiras. E quando eu cheguei em casa, eu abri a latinha, e aquela latinha, ela estava cheia de brigadeiros. E quando eu comi o primeiro brigadeiro, delicioso por sinal, fantástico, sabe o que veio na minha mente? A minha oração. Aquele brigadeiro era uma sinalização de Deus, dizendo: eu não quero que você amargue, adoça a sua vida, engorda. Eu sei, algumas pessoas dizem, talvez estejam pensando assim: isso aí é coincidência. Aí eu me lembro de uma pessoa que já disse no passado, interessante, quando eu oro, as coincidências acontecem. Quando eu não oro, elas não acontecem. Mas eu queria fazer uma pequena alteração nessa frase, porque eu acho que tem uma diferença aí. Eu acho o seguinte: quando eu oro, eu percebo o mover de Deus e a bênção de Deus nas pequenas coisas.
Quando eu não oro, eu não percebo. Quando eu não oro, Deus pode mandar brigadeiro do mesmo jeito, mas eu não percebo que aquela é uma sinalização dele para dizer: eu estou com você. Não é o pão nosso cotidiano, mas é o brigadeiro nosso do domingo. É uma forma de Deus falar. Ainda, a prática da oração nos revela quem somos. Porque Jesus diz: perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Porque entrar na presença de Deus na oração, no seu jardim de oração, é entrar em contato com a luz. E sabe o que a luz faz? A luz de Deus, ela penetra nas frestas da nossa alma, ela ilumina os cantinhos mais escuros do nosso coração, ela ilumina aquelas quinas que a vassoura não alcança do nosso interior. Quando nós temos uma prática constante da oração, é interessante, nós temos uma consciência maior das nossas limitações, das nossas fraquezas, dos nossos erros. O contrário também é verdadeiro. Quando a oração deixa de ser uma prática do nosso dia a dia, o problema são os outros. O problema é o jeito do outro. Mas quando nós oramos, Deus ilumina os cantos escuros da nossa alma, e a luz de Deus não é uma luz acusadora. A luz de Deus é uma luz graciosa. Deus revela o nosso erro, e ao mesmo tempo Ele nos abraça, nos perdoa, e nos convida a fazer o mesmo com aqueles que a gente acha que não estão correspondendo às nossas expectativas. E por fim, a prática da oração nos previne do caos. Porque Jesus termina essa oração dizendo: e não nos deixes cair em tentação. E para mim, essa última frase tem uma profunda relação com o que está por vir na vida de Jesus. Se você ler a continuidade do texto, você vai perceber que Jesus começa a entrar em conflito com as multidões. E as multidões no ministério de Jesus, elas são fonte de grande tentação. Ora, as multidões querem fazer de Jesus um rei. Ora, as multidões desprezam Jesus, escolhendo Barrabás. Mas além disso, Jesus entra em conflito com os fariseus e escribas. E eu não sei quanto a sua vida, mas na minha vida, uma das coisas que mais ameaça a ordem interior do meu coração são conflitos. E Jesus vai estar imerso em situações de conflito. E antes de emergir nessa situação de conflito, Jesus diz: não nos deixes cair em tentação. Porque os conflitos podem sim ameaçar a ordem do nosso mundo interior, e a ordem ou a desordem, o caos exterior pode alcançar o nosso coração. O grande problema na vida não é você estar passando por momentos onde o caos exterior é nítido. O grande problema é quando o caos exterior começa a encontrar espaço no seu interior. Não cair em tentação é não deixar que o caos exterior alcance o seu interior. Porque enquanto você tem ordem interior,
você é capaz ainda de andar com Deus, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio às pressões. Assim, eu queria convidar você a um exercício bem prático a partir dessa noite. Primeiro, eu quero convidar você a criar em sua vida um jardim de oração. Eu sei, alguns vão fazer um negócio mais sofisticado. Vão chamar uma decoradora amanhã cedo para mudar um espaço da casa e aquilo ali vai se transformar numa pequena capela. Que seja. Essa é uma coisa assim que... eu dizia desse mundo ocidental, mas eu acho que o mundo ocidental e até mesmo o mundo ocidental protestante tirou da gente, por exemplo, as capelas. Crie um jardim na sua história. Encontre um lugar na sua casa, no seu trabalho ou na sua vizinhança, que você vai dizer: esse aqui vai ser o meu jardim. Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor todo dia, tal hora, aqui. E lembre-se, quando você chegar ali, Jesus já está sentado, te esperando. Faça desse jardim uma experiência de solitude. Solitude não é solidão. É interessante. Uma pessoa em solitude, aos olhos de quem está olhando, ela está só. Mas na mente e no coração dela, ela está em diálogo com Deus Criador, o seu Salvador, o seu amado. Isso é a solitude. A solitude, ela demanda relacionamento. Por isso, tenha como centro a pessoa amada. Transforme a sua oração de um monólogo em um diálogo. Como? Deixe lacunas na sua oração. Aprenda a desfrutar do silêncio na presença de Deus. Estar em silêncio na presença de Deus também é orar. Não foram poucas vezes na minha vida em que eu entrei na presença de Deus e disse: Senhor, eu não tenho o que falar. Por sinal, eu não sei nem o que pedir. Eu só quero estar com o Senhor. Sabe aquela criança que apronta na rua, mexe com quem ele não deveria ter mexido, e ele sai correndo, e entra em casa, e o pai está no sofá, e ele pega, abraça o pai, bota a cabeça assim no peito do pai, o pai o envolve, o pai fala: o que aconteceu? Ele diz: não quero falar sobre isso. E é interessante, na nossa relação com Deus, a gente não precisa falar sobre isso. Ele já sabe. Você já parou para pensar nisso? Ele já sabe. E mais, Deus sabe mais acerca de nós do que nós mesmos sabemos sobre nós. Às vezes a gente tem que entrar na presença de Deus e colocar a cabeça assim no peito de Deus e ficar quietinho e deixar os braços de Deus envolver a gente.
e dizer para Deus: Deus, revela mais de mim mesmo. Lança a luz na minha mente, no meu coração, para eu entender melhor quem eu sou. O Senhor me conhece mais do que eu me conheço. Insira lacunas no seu tempo de oração e ore. E de todas essas frases nessa oração, eu acho que duas são muito importantes. Primeira frase: venha o teu reino. Porque essa frase é a frase que a gente faz quando a gente ganha consciência que o nosso mundo virou um caos. E quando a gente diz: venha o teu reino, nós estamos dizendo: Senhor, invade a minha vida, Senhor, invade a minha história, Senhor, invade o meu coração, dissipa esse caos. Eu não quero mais fazer o que eu quero. Eu quero que seja feito o que o Senhor quer. Então, essa frase é a frase que dissipa o caos. A segunda frase: não nos deixe cair em tentação. Essa é a frase que previne o caos. Senhor, existem problemas na minha agenda, Senhor, existem conflitos na minha agenda, Senhor, existem dificuldades no meu dia a dia, mas Senhor, não me deixes cair em tentação, não permita que o caos exterior influencie o meu interior. Mas isso acontece quando a gente tem determinação em resgatar o tempo da palavra e o tempo da oração nas nossas histórias. Que tal nós fecharmos os nossos olhos, nos aproximarmos do Pai? Eu não sei qual é o seu momento. Talvez você esteja precisando fazer como aquela criança que entra correndo em casa, abraça o pai, precisa se sentir envolvida pelos seus braços. Talvez você esteja precisando dizer: Senhor, venha o teu reino. Diga: Senhor, não me deixe cair em tentação. Mas talvez a frase mais importante nessa noite que você pode pronunciar ao Pai é: Pai querido, eu quero ter um jardim com o Senhor. Eu quero ter um jardim para te encontrar diariamente. Para ouvir a tua voz. Para contemplar a tua pessoa. Para conhecer mais do Senhor. Conhecer mais de mim mesmo.
eu quero um jardim com o Senhor, um jardim de oração. Em nome de Jesus. Amém.